Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui da nossa terceira temporada, Job da Hora. E hoje nós estamos chique, episódio chique. Meu amigo Murilo. Fala, Geizão. E aí, mano? E aí, da hora? Muito bom você aqui, mano. Cara, obrigado. Queria, primeiramente, antes de tudo, te agradecer Opa! o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no estúdio, batendo um papo com vocês, aprendendo e, se possível, passar um pouquinho de conhecimento pra galera que vai assistir a gente aí. Que chique, mano. Que chique. Saibam vocês que a gente estava aqui numa conversa acalorada. Quando a gente discute, a gente chama de conversa acalorada porque entre nós a gente não tá brigando, mas quem vê de fora é perigo. Porque eu tava reclamando que eu obriguei ele a vir, que ele não assiste esse programa. Então ele já começou com uma frase bem chique. Então eu tô bem na fita. Tô melhor do que eu imaginava. Eu assisto o programa, esse daí não é ter 100% verdade. Não assisti todos até hoje, mas eu já assisti. E pô, que isso, cara, um prazer estar aqui mesmo, de verdade. Ah, da hora, velho. A gente já falou tantas vezes de poder se encontrar aqui, eu quero dizer, né? Sim. Porque a gente se fala bastante. Nós somos parceiros, né? A gente vai chegar lá, mas enfim, e a gente já tentou bater esse papo aqui no Job da Hora várias vezes, mas a agenda é um caos, né? A gente não conseguiu, né? Hoje deu certo. Hoje deu certo, graças a Deus. Ô, velho, pra gente começar, né? Eu vou começar com uma... Eu sempre inicio dessa maneira, tá? Então eu peço pro meu convidado aí começar dizendo como ele entrou na vida profissional, né? Porque a gente, não necessariamente as pessoas já chegam e já tem a sua própria empresa, que é uma coisa que acontece muito aqui, a maioria das pessoas tem o próprio negócio, né? Com meus entrevistados aqui, meus convidados. Mas não necessariamente a pessoa já começou assim, né? Então, conta um pouco da sua história, que eu acho que é bem legal também, né? Dividir com a galera. É legal, né? A gente contar o começo da história e como tudo se iniciou, porque às vezes a gente tá num lugar ou outro, trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, e as pessoas falam, pô, mas olha lá, tá vendo? Foi fácil, ou recebeu ajuda de alguém, né? Ou qualquer coisa do tipo. Não que seja demérito, a gente recebeu uma ajuda aqui e ali. Porra, né? Deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Mas no meu caso, não teve, né? O que eu tive de ajuda foi assim, eu tive um suporte familiar muito legal, não em termos financeiros, mas nunca me faltou nada também, mas nunca teve, assim, tanto para esbanjar. Porém, tinha o necessário para a gente poder ter educação, poder entender o que é certo, o que é errado, orientação Perfeito. dos pais, né, amor e carinho, né. Mas a vida profissional mesmo eu comecei com meu pai. Na verdade, meu pai é representante comercial de longa data, veio de época de fábrica, né, a gente é do ABC. Então ele trabalhou na Ford, depois saiu desse meio de fábrica e foi trabalhar com representação comercial. Com venda, né? E, pô, eu comecei a sair com meu pai novinho pra, de repente, ajudar ele, acompanhar em alguma coisa. E ali eu fui descobrindo aquele mundo de vendas, né, meu? Quantos anos você tinha, hein? Você era bem Cara, jovem? quando eu comecei com ele, eu comecei com 11 anos. Caramba. A sair junto, né? Não era um trabalho, né? Ah, seu pai te levava aí pra você ir vendo como funcionava. Pra visitar cliente, que né? legal. Então, pô, eu vivenciei muitas situações, né? Situações dele fazendo a venda, ou às vezes uma reclamação de um cliente, ou às vezes uma cobrança, negociação, tudo isso. Muito legal. Então a gente foi aprendendo, né, olhando tudo isso e gostei, né, cara? Eu falei, pô, é uma vida de vendedor, é uma vida que tem uma certa liberdade. Legal. E você precisa ter um pouco de organização também, né? Um pouco não, bem organizado para você poder tocar a sua vida, porque ninguém te cobra, né? Quem te cobra são os seus boletos. Então você tem que sair pra luta e trabalhar e vender, né? Então ali, muitas experiências, muitos clientes, vários lugares diferentes, pessoas diferentes, eu fui vendo tudo isso aí e fui aprendendo. Depois de um tempo dessa parte trabalhando com meu pai, o meu pai era obeso, né? Depois ele fez cirurgia bariátrica por saúde, né? Tá. Mas ele tinha dificuldade de encontrar vestuário, roupa para ele, tamanho grande. Que lá nos anos 90, 80 não existia. Não era uma coisa acessível, né? Não Não tinha é. ainda no mercado. Quem queria ter uma roupa grande assim, tinha que ir num alfaiate, numa costureira, né? Fazer algo personalizado. E aí ele descobriu essa dificuldade dele, né? Ele já tinha essa dificuldade, descobriu um nicho de mercado aí. E começou a atacar esse mercado tamanho grande, né? Começou a desenvolver roupas tamanho grande, que hoje é o chamado plus size, né? Perfeito. E nesse momento aí ele teve a ideia de montar uma loja. Aí eu já estava no auge dos meus 14 anos, ali perto de 99, 2000, por ali. E aí montou uma loja ali no bairro Parque das Nações, também em Santo André, onde eu fui nascido e criado ali.
E ali, cara, que eu me desenvolvi legal na parte de vendas, porque aí eu comecei a ter realmente um atendimento ao público, sozinho, experiências, né, com mulheres, com homem ali, atendendo, né, e aí são diferentes, e aí tinha o diferencial ainda de ser roupa tamanho grande, então a gente tinha que ter um certo jogo de cintura, eu fui aprendendo tudo isso. Putz, que legal. Né, isso foi a minha primeira experiência profissional na loja. Que eu imagino que já te deu muita experiência, né? Porque atender público, balcão, isso não é pra qualquer um não, né, meu? Exatamente, o cara tem que ter... E aí, o que aconteceu nesse processo? A minha mãe, que hoje mora no céu, ela teve um problema, o início de problema dela de câncer naquela época, e eu acabei me vendo sozinho ali na loja durante um tempo. Ela teve que se ausentar da loja para poder fazer o tratamento dela. Meu pai trabalhando em outro lugar, o meu irmão já tinha um trabalho também em outro lugar. Carreira diferente. Acabou que ficou eu na loja ali com 14 anos, administrando funcionário, banco, fornecedor, conta, entra e sai de dinheiro, abre e fecha a loja, tudo isso, né? Demais. Pô, tudo isso me deu uma base muito grande para eu poder seguir o meu caminho. Essa história, assim, tudo passa um pouquinho, a parte profissional e a minha vida pessoal se mistura muito, lógico, mistura, né? Imagina. E as coisas foram tendo alguns degraus, às vezes por felicidade, às vezes por tristeza. Eu saí desse ramo de venda de roupa e representação porque eu casei com 25 anos, e a minha primeira esposa, Angélica, veio a falecer em 2009, porque ela teve uma doença, aquele H1N1. E aí que eu parti pro ramo de eventos, que é aí que eu entrei nesse nosso mundo louco. Foi assim, então. Até então você estava tocando a loja todos esses anos? Tava tocando a loja. A loja, na verdade, se encerrou em 2005. Eu continuei com a questão de venda, com representação. Eu saí da loja e fui para representação, porque aí eu comecei a ficar mais velho, os boletos começaram a ficar mais altos. Eu precisava ganhar um pouquinho, precisava ganhar um pouquinho mais. E aí eu fui para essa área de representação, que não é ruim, é um negócio bom também. Mas, cara, quando eu tive essa perda da Angélica, eu precisava mudar os ares. E aí tive uma oportunidade muito legal com um grande amigo meu, que é o Emerson, da Jeff, inclusive, que tem uma montadora de estandes também, o Emerson, e ele que me deu a oportunidade de entrar nesse mercado. Cara, e aí eu agarrei com unhas e dentes, né, cara? Eu não tinha mais pra onde correr, né? Eu tava ali naquela situação, eu tinha a experiência de venda, o know-how de administração ali, embora tinha sido pequeno, mas tinha sido na prática, né? Não era uma coisa estudada, era uma coisa vivida. E aí eu me desenrolei nesse ramo, cara. E você foi pra essa montadora e pra exercer qual atividade? Você foi fazer venda também? Quando eu entrei lá, eu entrei na verdade, para começar, né? E para começar, eu não sabia fazer nada do ramo de eventos. A única coisa que eu sabia fazer... Era tudo novidade mesmo. Eu só sabia vender. Mas naquele momento, o quadro de vendas, de vendedores ali, estava completo. Então eu falei, pô, me dá uma oportunidade de alguma coisa. Então eu entrei como coordenador. Eu sabia diferenciar um parafuso de um prego, mas eu não sabia o que era um montante, o que era uma travessa, o que era uma chapa de TS, o que era um compensado, um MDF, né? Estrutura metálica, testeira suspensa, todas essas coisas para mim era novidade. Era novidade. Porém, eu gostei, né, do trabalho, gostei da dinâmica do evento, daquela loucura toda que é a nossa vida. E entrei de cabeça, cara. Então, aonde eu tinha uma oportunidade de atuar, eu tava. Ou seja na coordenação, seja na venda, seja na compra, seja na montagem, na carregar o caminhão, às vezes no galpão, como é que faz a peça. Né? Então, foi muito importante para mim esse período que eu trabalhei ali, mesmo antes das vendas, porque me deu toda uma base sem que dúvida, eu uso na venda depois, né? Que eu consegui adquirir você foi bastante conhecendo todas as áreas, né? Que tem na montadora. E atuei em todas elas, né? Perfeito. Até que chegou um momento que o Emerson me chamou para ser vendedor, falou, vamos lá, vamos partir para venda aí, preciso ainda da sua ajuda nessas outras partes. Eu continuei fazendo com foco na venda. E aí tive uma trajetória legal com o Emerson lá, uma parceria legal com ele durante 5 anos, quase 6 anos lá. E a partir daí, desse conhecimento que eu já tinha de lá de trás de vendas e conhecimento do meu pai, minha mãe, loja, representação, Emerson, Jeff, aí eu cheguei na Stand Art. Aí você fundou a Stand Art. Fundei a Stand Art. Aí, em um certo momento, a gente conversou lá, fui alçar voos maiores, ainda com uma parceria com a Jeff, né? Que a gente até hoje somos parceiros aí. E comecei e fundei a Stand Art, cara. E aí você começou a ali que, assim, a gente sempre acha que o difícil já foi, né? Mas, na verdade, o pior desafio sempre está por vir, né, cara? Aí que a brincadeira começou, Aí que a brincadeira começou de verdade. E me fala o seguinte, a Jeff era aqui também, no ABC, né? No ABC. E você montou a Stand Art aqui também? Comecei também no Parque das Nações, no bairro onde eu fui nascido e criado. Tudo lá no seu bairro, entendi. Aluguei uma salinha dentro de uma sala de uma outra pessoa que já tinha um imóvel alugado. Ali eu comecei com assim, pequenininho 2 pessoas. Depois dali a gente foi para um galpão.
um pouquinho maior, e aí melhorou um pouquinho mais a equipe. E nesse começo, primeiro você foi para a atividade aí de venda, administrando o negócio como estava, daquele tamanho, mas partiu para vender. Na Stand Na Art. Stand Art, quero dizer, Eu iniciei, na verdade, eu tinha alguns clientes, né? Tá. Que já eram meus Você clientes. já trabalhava há algum tempo, já tinha uma carteira. E que foi combinado na minha saída lá da outra empresa, né? Que esses eram meus, e aí eu comecei com esses clientes com foco na venda. Mas aí, quando eu trabalhava ali, apesar de ter toda a experiência, na prática, eu tinha mais a função de venda. Perfeito. Quando eu passei para minha empresa, eu passei a fazer tudo, né? Aquela empresa, aquele exército de um homem só, né? Apesar de ter 2 colaboradores no começo ali, ainda assim foi difícil, porque eu tinha que treinar as pessoas, né? Eu tinha um certo conhecimento, mas também não tinha muita habilidade para passar tudo isso. Então, no começo, assim, eu comecei a empresa em 2014, cara, no momento que a gente estava vivendo uma recessão grande no país. O mercado estava meio abalado. Mas como eu havia começado naquele momento, para mim tudo era... Você estava partindo do zero. Partindo do zero, entendeu? Então assim, eu me adaptei... Tinha até uma vantagem nesse sentido, nesse momento, né? Isso. Eu me adaptei com aquele momento e fui fazendo devagarzinho. Uma retração de mercado, mas você... E fui indo, cara, mantendo meus clientes e fazendo o trabalho bem feito, e aí indicação, né? E aí a gente foi ampliando a estrutura interna da empresa para poder chegar numa estrutura maior e atender aí... Como eu já comentei com você uma vez, lá teve feira que a gente já fez 35 stands de uma vez só. Isso é sensacional. Em um pavilhão, você é louco. Isso é loucura. Eu, na minha posição, né? Eu conheço o Murilo há um bom tempo, a gente tem uma amizade muito boa, e não só da amizade, a gente tem uma parceria de trabalho, né? A Gax tem um ecossistema que eu valorizo muito, né? Então, procuro sempre estar junto dos parceiros que eu tenha o máximo de envolvimento possível, porque eu posso confiar, né? E isso é importante para o nosso cliente no final de tudo. Sim. Né? A gente poder fazer as coisas com a maior chance de acerto possível quando a gente está cercado de parceiros que você pode contar. Isso é importantíssimo, né? Principalmente no nosso universo, no live, que diferente do digital, né? O live não tem muita chance de erro, né? Então, o evento, por exemplo, ou a feira, né? Só vai acontecer naquele momento. Então, assim, você tem que ser o mais assertivo possível. E qualquer eventualidade que acontece, porque sempre acontece, você tem que estar cercado de parceiros aí que ponta firme, né? Que Sim. você possa confiar, possa contar, né? E para o cliente nunca, como a gente fala, para nunca espirrar no cliente. A gente resolve tudo nos bastidores. O cliente pode, claro, saber e tudo mais, ter ciência das coisas, mas não ter nenhum tipo de prejuízo. Então, fazer com que as coisas sigam o seu caminho natural, porque não vai ter outra chance. A feira dura 3 dias, são 3 dias e cada dia é único, né? É isso. Então, ou um evento que vai durar algumas horas, é único aquele momento. Então, no caso do Murilo, num evento, uma cenografia, tem que estar perfeitinho. Qualquer detalhe, estamos lá para fazer os devidos ajustes e ninguém perceber nada, né? Continuar perfeito. Então é um desafio enorme. Mas, enfim, voltando onde eu estava, que embalei... Só um gancho daí, pode ir. Grande lance da montadora, né? Quando a gente atende, por exemplo, que eu te atendo em algumas demandas suas, é ter a agilidade da solução, né? Sem dúvida, tem Porque razão. o cliente ele já está preocupado com estratégia de venda, com recepcionista, com brinde, com lançamento de Receber produto. lá o cliente Receber dele, o cliente, fazer uma reunião, fechar negócio. O cara não tem que estar preocupado se está rasgado a napa, se a luz está apagada, se está torto, não sei o que lá. É verdade. Então a gente tem que ter essa noção, né? E quanto mais a gente trabalha junto, isso é uma coisa que eu falo muito para meus clientes. Quanto mais a gente trabalha junto, mais a gente se conhece, mais a gente se conecta, mais a gente consegue ter assertividade nas coisas. Porque a gente consegue pesar o que é mais prioridade para esse cliente, o que é menos prioridade. Por isso que é importante a gente fidelizar os nossos fornecedores, né? Tanto cliente quanto fornecedor. Né? Porque é essa conexão que é importante para as coisas dar certo. Não é igual comprar um pote de maionese, né, cara? Maionese é maionese. Você vai no Carrefour, no Sondas, é tudo igual. Prestação de serviço, não, cara. Não, é diferente, realmente. Não, isso que você falou, que é um pouco disso, né, que eu tô dizendo sobre... Mas você resumiu de uma maneira perfeita, assim. Porque quanto mais tempo estamos juntos e nós, prestadores, juntos ao cliente, a gente conhece o cliente, conhece o produto dele para também entender o que é mais importante. Sim, né? E às vezes até sugerir. Definir né? a prioridade, sugerir, Sim. né? É verdade. Acho que o papel da montadora nesse sentido é importante por isso também, né? Você
dar sugestões que que façam sentido, né? Não é só porque você acha bonito ou você quer fazer algo assim. Principalmente assado, né? nas questões de custo, né? Porque a gente recebe muito projeto pronto, às vezes também de alguns parceiros e tudo mais, que às vezes são elaborados por pessoas que não são da área exclusivamente de stand, né? Perfeito. E aí a gente tem itens que são colocados dentro dos stands que têm custos elevados. Por exemplo, você fazer um logo que dure 3 dias. Por exemplo, existe a gente vê, vou dar um exemplo para que a galera entenda. Às vezes loja de shopping, que a gente tem lá aquela frente toda brilhante de ACM, né, que é um alumínio. Aí tem um letreiro de acrílico aceso. Aquilo é um material caro que vai durar 10, 15 anos se o cara não mexer ali. Vai ficar parado ali, ele vai ficar lá, eternamente. Agora, na feira, a gente tem... É para usar 3 dias. Né? A gente tem um custo elevado ali, porque tem logística, mão de obra, o espaço é curto, então o custo se eleva. Então a gente dá soluções de baixo custo, né? Apesar de não ser barato, mas é mais barato do que essas outras soluções, né? Então tudo isso faz parte do nosso trabalho. Tem que ser considerado, né? Não é o melhor custo-benefício, como você falou, porque não necessariamente o melhor material tem a melhor aplicabilidade pelo uso daquilo ali, né? Exato. Vai usar por 3 dias, então tem que ser pensado para aquilo, né? Isso, é um evento. Senão fica muito caro, enfim, né? Porque é isso, a gente trabalha com o promocional, né? Não é que seja de má qualidade, mas é o custo-benefício que atende aquela demanda, que fique bom, um bom visual, com um bom acabamento, uma boa entrega, e para usar 3 dias, né? 3, 4, 5, 10, 15 dias, mas não 10 anos, né? Entendeu? Tem essa diferença. Perfeito, perfeito. E, velho, você tava falando um pouco... Putz, eu tô falando velho aqui. É por causa da nossa intimidade, galera. A gente é bem próximo. Não, não que eu não fale gíria nem fale palavrão, mas né, não sei se tá muito... Tá tudo certo. Então, a gente... Você estava falando aí quando você começou a Stand Art, né? 2014, a gente passava por um momento de retração econômica, eu lembro muito bem, e você tirou vantagem. E eu falei um pouco disso porque eu me coloco um pouco no lugar, porque eu lembro disso também. Nessas épocas, eu também aproveitava, como uma agência pequena, e aí o meu custo é reduzido em relação a agências maiores, de maior porte que a minha, por exemplo. Então, eu aproveitava essa brecha no mercado para oferecer levar a mesma oferta de serviço para o cliente, porém o meu preço era diferenciado. O custo mais acessível. Então, acho que você encontrou também um pouco desse caminho no seu começo. Como eu estava com o meu custo bem baixinho, eu conseguia ter preços que eu conseguia atingir essa galera que estava segurando para investir, entendeu? E aí eu fui opção dessa galera, porque muito bom. Tinha gente que cobrava muito mais caro, já tinha mercado e tudo mais. Né? É assim, né, cara? O começo é sempre difícil, né, cara? Não foi fácil, não é fácil até hoje. O que mudam são os desafios, né? Eles vão mudando com o passar do tempo, né? E me fala um pouco depois dessa história, né? Você tem uns momentos marcantes, né? A gente não vai explorar tanto eles, porque acho que você já contou essa história e acho que é legal você dar um panorama para quem está ouvindo a gente aqui também, até buscar esse tipo de informação, porque na vida do Murilo e da Stand Art tem uns acontecimentos impressionantes. Todo mundo tem coisas impressionantes, mas o Murilo tem uns desafios, né? Que assim, acho que tornou o Murilo muito mais forte e guerreiro. Não que você já não fosse, porque acho que as coisas acontecem, né? Na vida, as coisas acontecem de maneira inesperada e ou a gente supera ou a gente fica preso nisso e a vida não caminha, né? Sim. E graças a Deus você está aqui firme e forte porque você conseguiu superar esses desafios, né? Então, acho que vale falar um pouco sobre isso aí. Vou falar. Na verdade, assim, cara, desde criança, desde quando eu vi o meu pai trabalhando, via os amigos do meu pai, via as pessoas família e tudo mais, a gente entendia que cada um tem um lugar, né? Cada um chega num lugar, cada um tem uma situação e tudo mais. E ali, cara, quando eu era criança, ali com 10, 11 anos, 12 anos, eu mesmo profetizei pra minha vida, sem saber o que era profetizar, que eu ia fazer dar certo, cara. Que eu ia viver melhor do que eu achava que não era bom, né? Então, assim, eu falei, eu vou fazer isso dar certo. E isso me acompanha, cara. Isso me acompanha. Eu sempre que botei a cara na frente das coisas, sempre me arrisquei, sempre tentei. Eu já tive bar na praia, quiosque, eu já tive a loja de roupa, eu já comprei coisa para revender, importada, não sei o que, já sempre me mexendo de alguma forma, né? Então, isso é uma coisa que tá dentro de mim, cara. Essa vontade de querer fazer, né? E não desistir.
quando a gente chega numa situação, né, isso é muito verdade, quando a gente chega no fundo do poço, cara, que foi onde eu cheguei depois de alguns acontecimentos, porque a história veio feliz até 2019. Né, a 2014, empresa só veio vindo, crescendo, o mercado melhorou um pouco, Muito e aí bom. a coisa foi melhorando, a gente chegou até 2020, nos deparamos aí com a pandemia. Com a pandemia. Que aí isso aí abalou todo o nosso mercado, de A a Z. Sim, Na verdade, abalou o mundo, mas o nosso mercado foi bem prejudicado. A primeira a parar, a última a voltar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Sem dúvida. Pandemia, no meio da pandemia, um divórciozinho para dar uma descontraída. E depois que a coisa estava começando a se resolver em 2022, veio um incêndio, né? Um incêndio que foi noticiado na televisão, SBT, Record, Globo, enfim, um negócio grande, um galpão de 1.000 metros quadrados que pegou fogo, que inclusive eu já falei disso em outras oportunidades. Você falou num podcast que você fez com o Bona, que eu me Falei lembro, aqui. que você contou. Participei no outro lá no F9. Tá, você também pessoal. falou dessa história. Falei que pouco por cima. Eu posso te cortar rapidinho? Pode. Só, eu quero dar minha porção nesse assunto, porque é uma coisa curiosa, eu já falei isso pro Murilo, gente. No dia que teve o incêndio, a gente estava em plena pandemia, então todo mundo trabalhando dentro de casa, e a minha esposa estava assistindo TV, eu acho, enfim, teve alguma coisa que deu um plantão, se eu não me engano, e eu trabalhando. Aí ela falou, olha isso aqui e tal. Quando eu vejo a cena, eu falei, caramba, Conheço esse lugar. Parece o galpão do Murilo. E na hora, no dia, eu escrevi pro Bona. E o Bona falou, é o Murilo, cara. E aquilo marcou na minha mente, foi uma coisa muito impressionante, né? Foi, impressionante. Cara. E eu até tenho uma imagem, que acho que é uma imagem de depois, porque quando eu fui falando com você, na minha cabeça era tudo ao mesmo tempo e tal, mas você sentado na guia e os bombeiros e tudo mais, né? Eu fiquei com essa imagem na minha cabeça que foi muito forte. Ainda falei para minha esposa, esse aí é o Murilo, é ele que tá sentado aí e tal. Depois você me contando a cronologia dos fatos, mas enfim, só te cortar para dizer que isso não saiu da minha memória, imagino na sua. Imagina da minha, cara. Assim, velho. Eu acho que assim, no momento foi difícil, cara. Foi tudo como todas as situações desafiadoras são, né? Elas não avisam que vão chegar. Você tá vivendo, de repente, tá com um problema e vem um problema maior, ou às vezes nem tem problema e chega alguma coisa. E tá tudo bem, cara. O importante é o que eu falo pra todo mundo que de alguma forma se inspire em mim, ou que conhece a minha história, ou que de repente possa querer fazer algo parecido. O importante é não parar, não desistir, cara. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, cara. Não pode parar, porque quando você tem um não, você já tem ou não. Então, qual é o negócio? Você só pode tentar. Não, eu não consegui agora, mas vou tentar para tentar de novo. Vou tentar de novo. Vai atrás do sim. Isso aí. Né? Quando eu cheguei no fundo do poço, que é o que eu tava falando, é o que todos dizem, né? Lá no fundo do poço só tem uma mola. Entendeu? E aí você pode abraçar a mola e ficar lá chorando, ou você usa ela para você sair desse lugar, cara. Para impulsionar. E foi o que eu fiz, cara. Eu não sei, realmente, Deus sempre muito presente na minha vida, eu sei de onde veio a força. Eu ia falar não sei, mas é Deus. Me deu força, cara, pra continuar. Eu tinha naquele momento muitos instantes pra entregar, tinha muitos compromissos pra honrar, coisas de antes da pandemia, coisas que ficou de depois... adiado pra quando voltasse. Sim, tá. E depois novos contratos, enfim, cara. Foi uma loucura, mas graças a Deus, graças ao nosso empenho, a gente conseguiu entregar. Eu fiz parceria com algumas empresas, tive bastante ajuda do mercado, inclusive a Leila Bueno me ajudou também, o pessoal lá da Bueno, entre outras montadoras, o Emerson da Jeff, o Fabinho da D7, o Cezinha da Casinha do Montador, o Guilherme da Impacta Comunicação. Que legal, cara. O Valmir, quem mais, cara? Não posso dizer, agora eu comecei a falar, não posso esquecer mais de ninguém. Cara, muita gente. Eu tive apoio ali. O pessoal da Ricamad, Claudinha da Ricamad, muito importante na minha vida, porque eu tinha um fornecedor, que eu não vou mencionar o nome aqui agora, que no momento mais difícil da minha vida ali, que eu precisava de uma pessoa, nunca tinha atrasado um boleto, fechar as portas pra mim. E tá tudo bem, porque talvez até eu faria isso. Cada um tem o seu motivo com aí, outra né? pessoa, porque realmente eu tava numa situação difícil, mas a Claudinha, eu jogo essa expressão, que ela pulou na bala por mim. Ela me ajudou, cara. Ela abriu as portas da empresa dela pra mim, pra poder... Porque ali você ficou sem recurso e tudo mais. Cara, sem nada, né? Você não tinha estrutura física. E precisava entregar trabalho que já estava concretizado, stand que já tinha fechado e tudo mais. Eu tinha uma credibilidade de mercado, de nome, mas quem que ia falar, pô, mas esse cara, como é que vai fazer? Será que ele vai pagar? Será que ele não vai pagar?
E, cara, graças a Deus, hoje eu posso falar com o peito cheio, com orgulho, que eu não devo nada. Que maravilha. E eu agradeço demais todos os meus fornecedores que estiveram comigo. E voltando naquele assunto lá de fidelidade com os fornecedores, estão comigo até hoje, todos aqueles que me ajudaram naquele momento. Não que eu seja uma grande empresa ou que eu sou um baita de um cliente para todos eles, mas o pouco que eu consumo ou o tanto que eu consumo ali é honrado, é bem feito, é pago, é tudo certinho. Muito bom, entendeu? cara. E me fala aí, ó. Aí você teve essa fase que para poder se recuperar, teve muita ajuda de muitos parceiros também, né? E você foi reconstruindo aí, retomando as suas coisas. E me fala como você chegou nesse ponto aí de, bom, agora voltei definitivamente. Tô com a minha nova estrutura e agora é seguir, desbravar caminho de novo, né? Após o incêndio ali em 2022, né? Que isso que eu ia perguntar, que ano que foi? Foi 22? 22. Eu não lembrava o ano. Logo após a pandemia, né? Então, quando a gente voltou a trabalhar... Né, quando começou a reabrir os eventos. Aí a gente caiu para esse problema aí. Então, cara, abril não, 2022 já era um ano de reconstrução, né? Tá. Já era um ano de já reerguer as coisas. retomando os eventos, as feiras, né? E aí veio esse problema do incêndio, o que eu fiz? Eu continuei, falei, pô, aconteceu esse problema, não posso parar, me ajeitei com o pessoal, entregamos, produzimos tudo, e 2022 foi um ano inteiro para pagar a conta. Inteiro para acertar as coisas que ficaram para trás e organizar a casa e tudo mais. Fomos devagarzinho, lá fazendo degrauzinho por degrauzinho. Tenho duas pessoas que nesse momento aí que também não soltaram a minha mão, cara, que inclusive chegaram para somar, que eu preciso agradecer também, que é a Karina e o Bruno. São duas pessoas que trabalham comigo até hoje, que também acreditaram em mim, vieram trabalhar para mim sem saber se eu ia poder pagar o salário deles. Caramba, né? Acreditaram na minha história, acreditaram no meu passado e no meu futuro. Então hoje potência, né, cara? Hoje eles estão comigo lá, cara. Pô, são meus braços direitos. Eu tenho outras pessoas também, depois chegou o Delano, que também compõe a nossa equipe lá. Tem outro cara que é muito especial também, que é o Ricardo. Ricardinho. Ricardo tá assistindo a gente Ricardo aqui, tá inclusive, do lado de fora do estúdio. Ricardo foi o meu primeiro funcionário, cara. Assim, amigo. Caramba. Desde adolescente. O primeiro que começou, o primeiro que acreditou em mim também, que foi trabalhar comigo ali, que falou, vamos lá. Vamos que foi o Ricardo. Depois ele teve, por necessidade, outros desafios profissionais aí, deu uma voada por aí, aprendeu bastante, voltou com uma carga melhor para a empresa lá e hoje ajuda demais a gente lá, cara. É uma peça bem importante pra gente lá. Você foi construindo um time muito forte aí, exato, fortalecendo. Cara. Que acho que esse é um caminho também, né, da sua retomada, né? É isso que... Criou um time forte, né? Porque eu tinha uma sociedade com a minha ex-esposa, e aí quando ela saiu eu acabei ficando sozinho na empresa e eu precisei de um time realmente para cuidar de tudo isso, né? Porque sozinho a gente não consegue, são muitos detalhes, são muitas coisas, né? Muita coisa. E eu sempre fui um cara mais focado na venda e na produção, então eu precisava de pessoas que cuidassem do escritório, pessoas que ajudassem na venda também, né? E também na operação, porque às vezes a gente tá montando 4 stands no Center Norte, 3 no AMB, 2 no Expo São Paulo, 1 no hotel não sei aonde e 1 lá em Campinas. Aí tem que ter pessoal para... Tem que ter gente. Tem que ter gente, né? E isso aí ajuda demais, cara. Isso daí me fez aprender a não ser um cara centralizador, distribuir mais tarefas e graças a Deus a coisa foi andando. Então 2022 a gente teve essa retomada aí de financeira, na verdade, né? Acertar as contas e tudo mais. 2023 a gente investiu em rede social, investiu em anúncio em internet, a gente conseguiu ir para um galpão mais estruturado para que a gente pudesse atender com qualidade as nossas montagens, né? Mesmo assim ainda num lugar que não era o ideal. Tá. Mas a gente foi indo. Cara, e aí Deus é bom demais, né, cara? O que eu perdi de 8 anos de trabalho ali, o que eu perdi em 2 horas de incêndio, não foi rápido para conquistar e nem fácil, mas graças a Deus de hoje, que nós estamos aqui em 2025, a empresa está num local adequado, num galpão grande, que tem estrutura para os funcionários. Eu tenho um escritório onde fica outra galera que movimenta a parte de venda, o coração da empresa ali. E tudo através de muito trabalho e resiliência, né, cara? Sem dúvida, né, velho? Então, sempre junto com o meu time, que eu não posso deixar de falar, tô falando de novo aqui, porque eles são muito importantes para mim. Não, mas eu vou explorar isso ainda, né? Falando de time, né? Porque você tem, no universo da montadora, bom, cada negócio tem aí a sua organização, né? Mas no universo da montadora tem times muito peculiares, né? Então você tem, desde da turma que está ali com você no escritório, fazendo vendas e
e documentação, enfim, até marceneiro, tapeceiro, né? Tem outras atividades, né? Uma galera... Sim. Né? Então, essa galera do escritório tem o pessoal que cuida também da operação, né? Que vai fazer uma OS ali para separação de material, para ver se o caminhão está sendo bem carregado, se não está esquecendo nenhum material, confere medida de peça no pavilhão, né? Dá o suporte de estar faltando alguma coisa pro pessoal. Mas muito importante também é essa galera do galpão. Vamos falar desse pessoal agora, que agora eu falei do escritório. Ali eu tenho equipe de marceneiro, eu tenho equipe de eletricista, equipe de tapeceiro, equipe de limpeza, às vezes equipe de pintura, né, que a gente evita um pouco, porque o pavilhão está cada vez mais difícil de fazer pintura, mas a gente ainda faz. Algum trabalho ou outro às vezes exige de pintar, ao invés de só envelopar. Depende do que é o trabalho, a gente precisa fazer a pintura, aí depende do que demanda. Tá. E, cara, sem esses caras aí a coisa não acontece, né? Esses são se por um lado a empresa ali, o escritório é o coração, o outro ali como é que eu posso falar? Pulmão, o pulmão, talvez. A produção, né? Porque precisa, né, cara? Precisa ter. E os caras ali são artistas, né, meu? Todos eles, cara. É uma mão de obra, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho pesado. E, pô, os caras entregam uns negócios lá que você fala, meu, ficou idêntico ao projeto, demais, né? Ficou muito bom, né? Então esses caras são o Eugênio, o Maurício, o Evarício, o Bruno, tem o William, que é da elétrica, tem o famoso churrasco da tapeçaria. Churras. Você conhece toda essa galera aí, todo né, cara? Mundo. A Nilzete da limpeza. Todo esse pessoal que eu tô falando aí são mais os líderes ali, né? O Raimundo da pintura. Muito bom. Então essa galera aí é o que faz movimentar. E sabe uma coisa que acho que a gente já conversou bastante sobre isso até, que acho que é legal compartilhar com quem está acompanhando a gente. Com o fator pandemia, né, muitos desses profissionais foram para outras áreas, alguns deles mudaram de profissão até, né? E outros foram fazer outras coisas, enfim, e não necessariamente voltaram com rapidez, né? Então o mercado sofreu uma debandada de profissional, né? Ficou um bom tempo, a gente passou sem ter muita gente trabalhando aí na produção, né? Sofreu e sofre até hoje, né? Ainda sofre. Ainda sofre. Na verdade, eu acho que esse é um problema geral, né? De mão de obra, né? Esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais artesanal aí tá acabando, né, cara? Você vê isso em todas as áreas de prestação de serviço. Mas no nosso caso, como a gente ficou 2 anos parado, a gente tem muitos pais de família ali, né, cara? Que dependem do trabalho para sustentar. Não pode ficar uma semana sem trabalhar, senão não vai conseguir fazer o que tem que fazer pros filhos e honrar com as contas. Então muitos deles migraram para outros trabalhos e realmente não voltaram. Não voltaram. Então hoje o mercado, um dos desafios, dificuldades que a gente tem maiores no mercado hoje é a mão de obra, cara. Por isso que também eu fidelizo os meus empreiteiros, né, que a gente chama, né, o pessoal, as minhas equipes ali de mão de obra, porque a gente já tem uma afinidade. Por exemplo, o Eugênio trabalha comigo já deve ter uns 7 anos. Muito bom, né? Que ele tá trabalhando comigo. A gente se conhece muito bem, a gente, né, é mais fácil a comunicação para resolver problema, enfim, um monte de coisa. E também ele trabalha muito bem. Então, assim, existem várias, talvez milhares de empresas de stand. E nem sempre... montagem, que nem eu falo, empresa de stand tem um monte, mas quem é que entrega, né, o trabalho, como tem que ser feito, né? Então essas são poucas, infelizmente, é um mercado... Né? E com tantas mudanças aí, com esses problemas, desafios recentes que aconteceram, acho que também agora filtrou muito isso, né? Então, né, com profissionais escassos no mercado, enfim, ficou... desbalanceou aí, eu diria, né? Essa balança, vamos falar assim, né? Tem uma diferença grande aí. A gente tinha bastante demanda de mão de obra e menos de serviço. Hoje a gente tem mais serviço do que mão de obra. Então, quem é que consegue ter a melhor mão de obra? A empresa organizada, que consegue se antecipar no fechamento, que consegue ter a parceria do seu cliente e explicar isso para o cliente. Falar, olha, eu tenho vários tipos de mão de obra, né? Eu quero destinar para você o melhor que eu tenho. Perfeito. Mas a gente precisa de planejamento, né? Porque eu preciso segurar esse cara para trabalhar comigo também. Porque o nosso mercado, né, Geis, assim como você sabe, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas a gente não consegue segurar essa equipe de mão de obra ali fixa na empresa. Porque eles são empreiteiros, eles trabalham para várias empresas. Embora o Eugênio trabalhe 98% para mim, ainda assim ele dá uma saidinha aqui, outra ali para trabalhar para outras empresas, que é normal e é um combinado. Faz parte do mercado, né? É assim que funciona, né? Mas quanto mais planejamento a gente tem, quanto mais a gente consegue segurar, se planejar e antecipar os fechamentos com os clientes, a gente consegue se organizar melhor também na mão de obra. Perfeito. Né? Para ter um resultado final melhor. Pô, de repente chega um cliente de última hora, Murilo, eu tenho um evento a semana que vem, cara, preciso fazer.
pô, eu vou fazer o melhor para ele, Você mas vai se corre-se o desdobrar. risco da gente contratar uma pessoa que sentou lá e prometeu que ia fazer e não, talvez não entregar do jeito que a gente gostaria. Aí é que entra o meu trabalho, o trabalho do Bruno, do Ricardo, que é ali fiscalizar aquele cara, dar suporte para ele, dar material para ele, prever problema, solucionar problema antes do cliente chegar, né? Demanda um pouco mais de trabalho para nós, um pouco mais de custo. É que acho que é aí que tá uma coisa que faz muita diferença, que é a gestão, né, do seu negócio, né? Que eu acho que é uma coisa que você tem não só a experiência, mas a inteligência de lidar com isso, né? Tanto dos perfis dos profissionais que estão com você e com o cliente, né? Sim. Quando você diz de se antecipar, né? Você educar o mercado, porque isso não é simples. Não né? é simples. Eu, na condição de agência, consigo falar isso com muita propriedade, né? Que é chegar para contratar a montadora em cima da hora, né? Então, atrapalha uma programação e aumenta a chance de problema vertiginosamente, né? Sim. Então, assim... E você tem que gerir tudo isso, né? Desde equipe e cliente, né? Então, acho que educar o mercado no sentido que é muito dificuldade isso. Né? Acho que é um desafio gigante nesse universo da Eu acho que montadora. ninguém né? quer fazer atrasado, né? Mas são circunstâncias, né? Ninguém quer chegar e contratar em cima da hora, mas... Porque é muito complexo, né? Destrói compromete, vou usar uma palavra mais bonita, compromete a produção toda e aumenta o risco, né? E aí é onde que a gente fica nessa situação. Eu não quero deixar de fazer para o meu cliente, porque se eu não fizer, ele está precisando dessa demanda. Eu sou especialista nisso. Se eu não fizer, ele vai procurar outro especialista. Vai procurar alguém pra e alguém fazer. vai fazer. Bem ou mal, alguém vai fazer. Então, o que eu procuro fazer? Eu, como eu falei da Claudinha, eu pulo na bala pelo cliente também, mas eu deixo ele ciente. Falei, olha, eu tô entrando com você aqui, eu tenho condição de fazer, mas a nossa chance de dar problemas é grande, então eu preciso da sua compreensão também. Vou fazer de tudo aqui para não dar problema. 99% das vezes não dá problema, mas a gente tem que ter essa consciência, essa parceria com o cliente, explicar a realidade, para que depois a gente não... Porque depois que a mochilinha das costas, a mochilinha da responsabilidade veio para as costas, isso aí. você tem que cumprir, cara. Você falou que você faz, tem que fazer. Você falou que você faz, né? Quem presta serviço é isso. Você segurou a onda, vai ter que cumprir. Vai ter que fazer, cara. Ou pula ou não pula. Ou pula ou não pula. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante também, de tantas coisas que a gente está falando aqui, né? Essa responsabilidade, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é a montadora ser transparente. Isso é uma coisa que, a gente fala sempre, não é porque a gente é amigo, né? Muito pelo contrário, porque eu acho que isso... Gera uma cobrança a mais. Exatamente. Até, né? Em ser transparente com o cliente, né? Criar consciência. Olha, a gente tá assim, ó, esse é o cenário, tá em cima da hora. Então... as coisas vão ter que fazer rápido, né? Então você tem que aprovar rápido, a gente tem que caminhar rápido, tem que fazer... porque isso é um complicador no universo da montadora. Eu, como agência, não necessariamente todos os nossos projetos são feitos pelo Murilo, porque não é assim que a banda toca, né? Às vezes por agenda, às vezes por mil um monte de motivos, né? Exatamente. Enfim, e eu já tive experiências de muita dificuldade, de coisa séria e grave, porque a montadora não trata com transparência a agência e, por fim, não trata o cliente, ou mesmo se está se relacionando direto com o cliente, não trata com transparência, fica encobrindo qualquer possível problema, ou enfim, e isso compromete a entrega final e vira uma bola de neve absurda, né? Sendo que uma comunicaçãozinha assim poderia ter resolvido todo o problema, né? Uma verdade, talvez... Né? Expor uma dificuldade, expor um... É isso, cara. A transparência é o que faz a coisa acontecer de uma forma mais tranquila. Eu concordo plenamente, cara. Nem sempre é tranquilo. Nosso trabalho, você sabe, né, Jason? Nosso trabalho é difícil, cara. É difícil. Porque além de toda essa demanda que a gente tem do cliente, a gente tem a mão de obra, a gente tem fornecedora, e depois a gente depende da organizadora. Eu já cheguei a montar stand no AMB agora que reformou. A primeira Natural Tech que teve, que foi o ano passado, foi o primeiro evento a ser montado, primeiro ou segundo? Acho que foi o primeiro. A ser montado no AMB. A gente tava lá. Tinha um stand meu que tava numa área que o piso do pavilhão ainda não tinha sido concretado. Caramba. A montagem rolando e a área onde a gente ia montar o stand não tinha piso. Caramba. Então, quer dizer, tinha 5 dias de montagem essa feira aí. Eu tinha, sei lá, 13, 14 stands pra montar nessa feira. Caramba. 2 stands eu não consegui montar. Consegui começar a montagem no terceiro dia. Olha isso, né? Então, como é que faz? Você só reduzindo o tempo pra fazer a mesma entrega. E o cliente tranquilo. Prevista pra 5 dias. E o cliente tranquilo. Falou, não, o Murilo já tá lá montando, mas eu não tô. Né? Caramba. E não contente, a dificuldade
claro que esses stands ficaram pro final para entregar um pouco mais tarde. Não impactou o cliente, mas talvez impactou a organizadora, porque a gente tava ali, teve uma noite que a gente precisou ficar até um pouquinho mais tarde, até 1, 2 horas da manhã ali, Olha só, né? para terminar o negócio, pro cliente chegar no outro dia e tá tudo certo. E a organizadora vem, ó, se ficar até mais tarde tem multa. Peraí, você não deixou trabalhar. Então, cara, você tem que ter todo esse jogo de cintura. Nossa, aí você tá nervoso porque você tá lidando com o rapaz que tá trabalhando e o cara tá certo na razão dele. E aí você vai falar com a organizadora, aí o cliente... Nossa, é muita coisa, né? Cara, é muita coisa. Eu gosto, por isso que eu gosto de estar presente. Eu não tô em todos os pavilhões e todas as feiras, porque eu não consigo estar em todo lugar. Vocês se dividem, né? É. Divide as tarefas aí. Mas eu gosto de estar em alguns lugares. Por exemplo, a gente montou um evento em Campinas, de uma empresa da área médica. Tá. E o cliente era patrocinador do evento, e o evento tinha lá suas áreas pré-definidas. Ele, como patrocinador master do evento e tudo mais, chegou e falou, não, eu tenho lá a forma de fazer o stand do jeito que eu quero, vai ser desse jeito aqui. Eu fiz o projeto, mandei para eles, a organizadora falou que não estava certo, eles falaram, não, a gente vai fazer, pode deixar assim, porque a gente conhece, a organizadora vai acontecer. Tá bom, projetamos o stand, aprovamos com ele, assinamos o contrato, produzimos o stand, carregamos para Campinas, todo contadinho, bonitinho, para não dar nenhum tipo de problema, montar igual um Lego, chegar lá e só... Tá, só encaixar as partes. E aí, o que aconteceu? A organizadora bateu o pé e falou, não vai montar desse jeito, tá errado, é do jeito que nós estamos falando. E aí, cara, aí o pau quebra. Meu. aí liga para o cliente, liga para o expositor. Nesse momento, a gente resolveu o problema, mas eu tive que expor toda essa dificuldade para o cliente, até porque veio dele, né, essa demanda de fazer dessa forma. Falei, olha, a gente tem como fazer, tive que alterar um pouquinho o projeto ali, montei o stand, mesmo do formato que o pessoal queria, mas gerou estresse, gerou problema. Imagina, se eu não tô lá nessa montagem, por isso que eu gosto de ir em algumas, se eu não tô lá nessa montagem, eu não sei o que teria acontecido, entendeu? E como que ficou no final das contas? Você teve que fazer uma adequação, é isso? Vocês tiveram que mexer e atender aos dois. Exatamente, exatamente. A organizadora e o Eu tive que cliente. montar um stand que eu tinha, por exemplo, que tinha uma proporção de 6 metros de largura por 4 de profundidade. Tá. E teve que mudar, tipo, pra 8 por 3. Caramba. Tipo assim, vai, sei lá. Tá. Tive que fazer, cara. E faz, e corta, emenda, e sobe, e desce. E o tempo não muda, né? O tempo pra produzir é o mesmo, né? Pra montar, né? E a partir do momento... E assim, aí você tem que resolver rápido, porque com o minuto que passa, você tá perdendo tempo de montagem, porque depois que resolve, você tem que ir lá fazer. Caramba, assim, né? Não é fácil, né? É bem dinâmico, cara. É bem dinâmico. Mas eu sou muito grato a Deus por estar nesse meio aqui. Adoro o nosso trabalho, cara. Um dia a gente tá falando com um médico, outro dia a gente tá falando com um peão de fábrica, outro dia a gente tá falando com um decorador, outro dia a gente tá falando com um arquiteto, outro dia a gente tá dando entrevista num podcast, outro dia a gente tá em casa. E é isso, cara. Muito bom. Uma coisa que você falou lá no começo, que a gente tava conversando, que você relembrou, porque é um assunto que você tinha me contado há poucos dias. Eu tava com X número de stands montando na mesma feira e tal. E no dia que você tava me contando essa história, você falou, hoje em dia eu não faria, né? Por quê? O que eu imagino, né? Ou eu até entendo porque a gente conversa bastante, mas para quem tá assistindo a gente assim, por que de repente você vai dizer, não vale a pena montar tantos stands no mesmo evento que a entrega é pro mesmo dia? Se é cliente, é bastante trabalho, por que não vale a pena? Não, na verdade Desculpa te cortar, mas é só para eu pedir para você retomar. Eu não consigo lembrar quantos stands na mesma feira, que foi um recorde. 35. 35, é isso aí. 35 essa história. Numa Natural Tech. Cara, assim, se você for ver financeiramente, claro que quanto mais stand, mais trabalho. Mais stand, mais trabalho, mais arrecadação, mais lucro. Nem sempre é assim. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Por quê? Porque a minha empresa hoje, eu tenho sempre tive esse foco aí, também aprendi com o mestre aí. A gente não quer ser a maior empresa do mercado. Eu quero ser uma das melhores. E eu não tenho nem a opção de ser a melhor. Eu quero ser uma das melhores. Tá. Porque eu não tenho... a gente sabe que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre melhorando. Então, assim, você ser o melhor em alguma coisa, talvez você seja numa situação ou em outra, mas você não vai ficar sendo melhor em tudo sempre. Então, a minha intenção é ser uma das melhores. E para ser uma das melhores, eu não consigo fazer no atacado. Eu não consigo atender 35 clientes com qualidade de melhor.
entendeu? Entendi. Quando chega lá 35 expositores, se cada um pede uma tomada, são 35 tomadas. Se cada um pede um logo, são 35 logos. Se cada um reclama de alguma coisa, são 35 reclamações. E não é uma por dia, é ao mesmo tempo. E tem que resolver na mesma hora. Pode ser uma coisa super simples, só que são 35 coisas que que se tornam difíceis, não, né, sai do simples porque são 35. Exatamente. Você pegar um copinho de água e carregar na mão é fácil. Pega uma caixa com 200 copinhos de água, aí é mais difícil de carregar. É isso, cara. Então, e também o que acontece nesse fator de não ser o maior e ser um dos melhores? Nós temos uma estrutura ali que a gente consegue atender bem, sei lá, 10, 12, 15 stands numa feira. Porque eu já tenho um material pré-selecionado ali que eu consigo reutilizar de alguma forma. Eu tenho já mão de obra para atender essa demanda. O meu fornecedor de logotipia, o meu fornecedor de madeira, o meu fornecedor de elétrica, a minha mão de obra vai dar conta de fazer. Você tem tudo provisionado. Tá tudo certo. Tá. Quando a gente aumenta esse número, a gente aumenta gasto também, porque aí eu vou ter que produzir coisa e eu não consigo cobrar do meu cliente um stand, eu não consigo cobrar ele todo novo, porque ele é um material de locação. Então, por isso que a gente reutiliza algumas coisas também, até para ter esse bom custo para o cliente que vai contratar o serviço. Porque se fosse para fazer tudo novo, ele poderia fazer um marceneiro, de repente, sei lá, ou comprar as coisas. Né? Então o cara precisa ter um valor menor do que o valor de compra para locação, para usar o stand ali durante aqueles dias. Quando eu tenho uma demanda muito grande, eu preciso fabricar mais, eu preciso contratar mais, eu preciso fazer tudo mais. E aí um caminhão que leva 3 stands, beleza, eu tenho lá 15 stands, eu vou mandar lá um certo número de caminhão. Entrou mais é um caminhão só para aquele stand. Sendo que eu estou diluindo 3 stands por caminhão. Quer dizer, o custo já eleva... O custo, né, fica lá em cima. Entendeu? Então, às vezes, de 35 que eu montei, 10 ali ficou para pagar a conta, que entrou e saiu e ninguém ganhou nada, entendeu? Quer dizer, não é tão vantagem assim. Não é tão vantagem. Às vezes, trabalho não é sinônimo de dinheiro. Tem razão. Concordo plenamente. Isso é uma coisa que a gente sabe há muito tempo. Trabalho não é sinônimo de dinheiro. É verdade. Concordo plenamente, meu. E, velho, você tava falando dessas coisas e a gente veio caminhando. Eu gosto de ter uma cronologia porque é assim que funciona a minha cabeça, você sabe. Tá ótimo. E vai fazendo porque eu sou totalmente disperso e eu falo... Daqui a pouco nós estamos falando Palmeiras aqui. A gente tem essa... Que acho que é aí que complementa. Por isso que a gente conversa tantas horas. Porque você tem um jeito que é exatamente ao contrário do meu, né? E se eu não tenho a cronologia, eu não entendo. Minha cabeça não funciona. E tá certo, porque as pessoas podem entender. O confuso da história sou eu. Opa! Minha cabeça não funciona, né? Mas você estava falando, e eu entrei nesse assunto dos vários stands e tudo mais, e me fala do hoje. Eu até falei para você, a gente fala um pouco... O que a gente vai conversar? O que mais a gente tem de assunto, né? E eu até falei pra você, eu quero que você conte um pouco da história, que eu acho que é legal dividir, mas eu quero falar do agora. A gente tá falando um pouco do agora, mas entra um pouco mais nisso aí. Como você está agora, né? Porque aí depois quero que você fale um pouco do futuro, que a gente tá quase já dando uma hora aqui de bate-papo. Passa muito rápido. Então, Jason, hoje, graças a Deus, cara, graças a Deus e os esforços, porque Deus nos capacita, né? E a gente executa. É isso aí. Graças a Deus a gente está bem posicionado no mercado. A gente está com um time bem legal lá na Stand Art. Pessoal, uma sintonia. A gente tem um bom convívio lá no escritório e também no galpão. O pessoal fala muito bem do galpão do escritório com o galpão. Isso é muito importante, né? A primeira coisa para mim, para as coisas darem certo do lado de fora, a nossa casa tem que estar arrumada, né? Tem razão. Então a gente conseguiu ajeitar bem isso lá dentro. Ainda tem muita coisa para melhorar, porque a gente veio de uma estrutura teoricamente pequena, da onde a gente partiu do incêndio, né? Tá. Que acabou tudo, né? Então a gente veio... Você começou devagarzinho de reestruturando tudo isso, né? E hoje a gente tá num galpão de 1.000 metros quadrados, em Santo André. Caramba. Atendendo o Brasil inteiro. A gente só não atende quando não dá questão de logística, né? A gente tem a mão de obra, tem o trabalho que dá para executar. Inclusive a gente vai para Joinville agora, a gente atendeu em Campinas, a gente vai para Floripa, Rio de Janeiro, Minas, já montamos no Ceará, enfim, a gente monta o Brasil todo. Essa demanda, quem manda é o cliente, né? Se ele não quer ter trabalho, não quer confiar numa empresa de fora, que ele não tenha aquela conexão, aquilo tudo, ele vai ter que pagar um pouquinho mais por essa segurança, que, né, esse pouquinho mais é logística, é material, é pessoal, é esse negócio. Tá. Mas graças a Deus a gente tá bem legal em termos de atendimento. A empresa teve crescimento, graças a Deus, aí de 2022 para cá, a gente cresceu aí, sei lá, cara, 70%. Muito bom, cara. Né? E, uma ajuda grande também sua, uma ajuda grande em clientes importantes como a Grob.
ajuda importante como o Bonetti, que divulga a gente nos eventos dele. Muito legal, cara. Né? As premiações que a gente ganhou lá também alavanca bastante o nosso mercado, né, cara? Porque a gente trabalha nesse meio aqui e a gente é o staff, né, cara? A gente tá sempre atrás da câmera, né? A gente tá sempre atrás da foto. A gente tá sempre atrás do cenário, né? E o nosso reconhecimento vem aqui do prêmio do Bonetti. Prêmio, por exemplo. Que dá um gás pra gente, né, cara? Isso é bom, cara. A gente é reconhecido no nosso mercado, a gente dá uma massageada no nosso ego, no nosso trabalho. É uma verdade, né, cara? Verdade, a gente é ser humano. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E isso vai dando um gás pra gente, cara. Então, os resultados que a gente teve, até na premiação aí, pode dizer, até mais do que palavras, né? A gente já foi homenageado por melhor fornecedor, já Muito ganhamos legal. melhores fornecedores do ano. Que legal, Sempre a gente consegue ganhar uns lobinhos ali no isso prêmio é bom, de isso case é bom. inscrito, né, cara? Então, muito legal. A gente vem com vários parceiros muito legal, clientes grandes, né? A Fases, por exemplo. A gente ganhou um prêmio Popeye com a Fases na APAS, cara. É verdade. do Pô, stand. fala desse prêmio porque é importantíssimo também. A gente tá falando do prêmio ABC, que tá muito no nosso universo aqui, mas o Popeye também é um grande prêmio, né, cara? Sim. E não é simples você ter um stand premiado na APAS. Não é? Porque, para quem trabalha com live, principalmente, assim, eu costumo dizer que a APAS é a Disneylândia para uma agência como, no meu caso. Como referência, né? Como... Nossa, e é uma feira muito gigante, né? Fala um pouquinho da APAS. Maior, aí, a APAS é a maior feira da América Latina, cara. Maior feira... Eu não sei se é a maior feira das feiras, né? Mas do mercado... De varejo, de mercadista, né? Sim. É a maior feira que tem. Pô, é lindo, né, cara? Lá no Center Norte pega todos os pavilhões. Eles fecham uma rua, fazem uma passarela para atravessar de um pavilhão pro outro. Que o pavilhão amarelo é do outro lado da rua, lá no Center Norte, né? Colocam tendas a mais, e aí você trabalha, lá tem logística, tem produto, tem maquinário, tem, cara, é uma infinidade de coisa. É absurdo. E fora os stands, né, cara, que realmente é uma Disneylândia, porque você tem stand da Coca-Cola mezanino, tem JBS lá, tem, os gigantes do mercado estão todos lá. E esses caras investem pesado, né, cara? E é o sonho de toda agência ou montadora poder atender um stand dessa forma, né, com bastante budget, né, pra poder fazer tudo que é imaginário. Mas é muito legal, cara. E aí nessa feira, a gente montou alguns stands e um deles, curiosamente, de um produto que não tem muito apelo, né, cara? Se você for ver, é uma empresa que trabalha com iluminação para gôndolas e supermercado, né? Gôndolas e também o ambiente do supermercado. Que na nossa visão, que é leigo nesse caso, talvez não seja tão interessante, né? Mas, para eles faz total diferença. Toda a diferença. Deixa o produto mais bonito, mais atrativo. Exato, é uma série de coisas que os caras fazem. E a gente, em conjunto com eles, elaborou um projeto bem bonito também. Também tá lá no meu Instagram. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem o meu pessoal, que é o @Murilo Pansarelli, e tem o da Stand Art também. Tá nos dois. Vale a pena dar uma olhada nesse projeto, tá demais, velho. Tem esse da Stand, tem um monte de coisa, tem bastante stand lá, tem umas dicas de stand que a gente põe lá também. Tem o caso do incêndio também lá, um resumo do que aconteceu. Verdade. Quem quiser dar uma olhada e ver lá o que aconteceu. E esse stand aí tá lá. Cara, e você tava falando que não tem tanta visibilidade aqui pro público final, mas é, né, um stand importantíssimo, né? Vocês fizeram um projeto maravilhoso, cara. Ficou maravilhoso, com um espaço instagramável, dentro e fora do stand, que com legal, os lustres pendurados lá, que é do cliente, mas a gente que ambientou tudo. Cara, perfeito. E aí, a gente, junto com o cliente, a gente inscreveu no prêmio lá da Popeye, da APAS. E não foi o primeiro lugar, foi o terceiro lugar, mas, é uma puta feira com um puta prêmio, né, cara? Muito bom, cara. Sem dúvida. Eu me senti muito lisonjeado aí de ter recebido esse conhecimento. E mais o troféu aí, né, velho? Cara. E assim, mas de verdade, essa é a forma que as pessoas nos veem, né? O trabalho da Stand Art é esse aí. Então, a gente não precisa de tapinha nas costas, né? A gente precisa de reconhecimento de verdade, né, cara? E qual é o maior reconhecimento além dos prêmios? É a reincidência de clientes, é a indicação de clientes. Eu tô há 12, indo para 13 anos atuando no mercado com a minha empresa, 16 anos, 17, nesse ramo. Tenho clientes que começaram comigo lá quando eu comecei a empresa. Olha só, cara. Então, cara, esse é o meu maior reconhecimento. No meu momento mais difícil, quando eu caí, teve cliente que me ligou e falou: Murilo, só me fala uma coisa, você vai conseguir fazer? Vou. Ele falou: então eu tô com você até o fim. Olha só. Cara, você quer coisa melhor do que isso aí? É isso aí. Essa é a credibilidade que a gente tem, tanto do lado do fornecedor, quanto com o cliente, né? Esse é o que movimenta a empresa. E, velho, me fala sobre futuro agora. O que você tem em mente aí, né?
você se encontra nesse momento, graças a Deus está tudo muito bem, bastante trabalho, as coisas caminhando. E como que tá o olhar para frente aí? Cara, eu sempre faço um exercício, né? Há algum tempo já, eu escutei, antes de ter esse monte de coach por aí, as pessoas... Uma vez alguém me perguntou como é que você quer estar daqui a 10 anos, né? 5 ou 10, depende da sua projeção aí, né? Como que você quer estar? Cara, a vida é muito imprevisível, né? Eu já me planejei e me planejei várias vezes, porque eu tive alguns problemas, conforme a gente já disse aí, que me fizeram mudar a rota, né? Profissionalmente, cara, com a Stand Art, o meu intuito é fazer a empresa se estabilizar, a gente ter um time ainda melhor do que a gente tem, tanto de produção quanto de escritório, porque a gente sempre pode estar melhorando, agregar mais alguns clientes. Legal. E chegar e ficar mais ou menos por ali, cara. Eu queria crescer um pouquinho mais em termos de estrutura, de tamanho, alguma coisa assim, mas não muito mais do que isso, para poder atender os meus clientes com qualidade. Legal. Né? Eu quero manter os meus clientes e adquirir novos clientes que venham para somar com a Stand Art, né? Porque a gente, infelizmente, isso é uma verdade também. Existem alguns clientes que isso pode soar mal, mas é verdade que às vezes não precisa ter, cara, né? Sim, e a gente tem que ter essa maturidade. A gente tem que ter essa maturidade de não aceitar qualquer coisa, né? Nós temos o nosso valor, nós temos nossos objetivos e a gente precisa também do cliente para atingir isso. Mas precisa ser uma parceria, precisa ser uma mão de via dupla, né? Precisa ser bom para todo mundo, né? Então essa é a minha intenção, cara. Fortalecer, deixar o alicerce o mais forte possível para que as coisas continuem crescendo e andando como a gente espera que seja, né? Eu acho que você tem razão e eu entendo isso. E quando você fala de maturidade, é do lado de lá também, né? Às vezes o cliente não está com uma maturidade para ser atendido, né? Por determinado fornecedor, parceiro, prestador, enfim. Né? Isso acontece mesmo. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, porque eu já passei por várias também e parece que não encaixa, não funciona, né? Mas exatamente. É porque um dos dois não está no momento certo para se encaixar. E às vezes pode ser nós, às vezes pode ser ele, às vezes a minha empresa não está à altura da Sim, empresa da outra pessoa e às vezes pode acontecer. Eu atendo de 9 a 9 mil, a 10 mil, a 99 mil, não tem problema. Mas é isso que eu tô te falando, né? Precisa ser uma mão de via dupla, né? E para o futuro é isso, cara. Eu quero que a empresa cresça em números, talvez não em quantidade sim, em quantidade de stand, mas não muito mais do que a gente já tem hoje, cara. Porque é isso, eu não quero perder a mão da qualidade, entendeu? Sim. Que é uma reclamação muito recorrente dos clientes, né? Às vezes o fornecedor, o expositor, a maior dor dele, às vezes é um rasguinho, às vezes é um negocinho mal feito. Um detalhe, detalhe, uma falta de atenção, um telefone que não foi atendido. Você entendeu? E é isso que eu quero melhorar na minha empresa. É isso que eu vejo pro futuro. Eu quero crescimento com o alicerce. Né? Sem construir castelo de areia, né? A gente veio, eu já tinha isso, né, antes, né? É que a pandemia realmente deu uma balada, mas mesmo assim, com uma pandemia de 2 anos, sem trabalhar, depois incêndio e outros probleminhas que aconteceram no meio do caminho, a gente tá firme e forte aí, eu acho que isso aí já é bom sinal. Né? Já criou uma boa casca, né? Haja casca, viu, né? velho? Casca de jacaré. Casca de jacaré, velho. Não, eu acho assim, a gente trabalha junto, a gente tem amizade, mas eu acho você um vencedor, mano. Obrigado, cara. Um vencedor e um vendedor nato. Obrigado. Né? Um batalhador, trabalhador, eu tenho muitos elogios. E olha que não tô só passando pano porque a gente discute, a gente discorda de mil coisas. Sim. Eu tô falando isso do que eu acho realmente, né? A discordância é importantíssima. A gente não concorda toda hora, não. Muito pelo contrário. E graças a Deus. Graças a Deus, cara. Porque eu aprendo com você. É o que fortalece nossa amizade, né, velho? E eu aprendo com você, você aprende comigo, cara. Se todo mundo falar amém um pro outro, cara, a gente não chega isso nenhum. É uma ilusão, né, cara? Isso é uma ilusão. Então, mas o que eu quero dizer eu estou falando isso porque é o que eu realmente vejo em você. E coisas que são muito legais, a sua visão, né, para frente, que acho que isso é importantíssimo para um negócio, né? Nós aqui, eu sou mais velho que você, sou um burro velho, mas... Eu sou um burro novo. Um burro mais novo. Mas uma coisa que a gente pensa assim parecido no sentido de olhar para frente, porque acho que é isso que faz o nosso negócio existir, né? Durar tanto tempo, tantos anos e termos clientes que duram também bastante tempo conosco, que é essa visão, né? Então a gente não para e gostar do que a gente faz. Um dia a gente, num desafio gigantesco lá fazendo
aquele evento para Grob o ano passado, que a gente fez um evento, para vocês entenderem, assim, pessoal, é um modelo de festival, vamos chamar assim. A gente transformou o ambiente interno da empresa num estacionamento em um pavilhão, né, como se fosse Sim. um pavilhão de feira, e ali foram montados estandes, ações, palestras, enfim. A gente criou um festival dentro de uma empresa, né, e dando interferência mínima no ambiente da empresa, porque nada parou, e a gente com tudo lá dentro, fazendo, produzindo, e depois o evento acontecendo. Enfim, e um dia a gente lá no meio da loucura da montagem e tal, e a gente conversando, você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é assim, a gente gosta disso. A gente gosta, cara. A gente gosta disso, gosta de fazer isso, porque realmente, se não amar, velho, eu acho que não dá pra fazer. Eu não me lembro exatamente, né, qual foi esse momento, mas eu acho que deve ter sido alguma coisa que a gente tava discutindo, alguma coisa, né? Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso, pô, mas aí... isso, se desentender. No final da conversa, fala, porra, velho, a gente gosta a gente gosta, é foda, mas é uma merda, desculpa. É foda, mas é bom. É foda, mas é bom. A gente gosta disso aqui, de fazer, de realizar, que é uma coisa que você... entrou nesse mérito. Isso é uma coisa que pra mim... De entregar e ver pronto. Isso, cara. Né? Eu sou um cara ansioso, né? E eu desde criança gostava de mexer com alguma... Sempre tive um pouco de habilidade manual, né? O pai do meu pai também sempre incentivou a gente com um serrote, com um martelo, com um negócio, sabe? Aquele Senai caseiro, né? Sim. Aí, pô, eu sempre gostava de fazer e realizar, né? E realizar. Então eu percebi também na minha vida, me conhecendo um pouco mais depois desses momentos de resiliência, que eu tive que me conhecer melhor para saber como é que eu ia sair dessa situação, eu entendi que eu gosto de realizar, cara. E o meu trabalho me proporciona isso todo dia. Então eu pego uma ideia, cara, um bate-papo, eu coloco no papel, transformo numa ideia, de uma ideia vira realidade. E a pessoa usa, gosta, sabe? Tipo, paga por isso. Olha que legal, cara. É muito da hora, é muito legal. Cara? Nossa, é maravilhoso, cara. Então, eu amo o que a gente faz, cara. Eu também, cara. E ó, nem é a mesma coisa exatamente, mas tá dentro do nosso universo, né? E se completa. E isso é muito bom, cara. É muito bom, cara. É demais, é demais. Por isso que a gente tá aqui e olha, as notícias pro futuro mais longo ainda, acho que talvez se existir podcast ainda, acho que a gente vai estar batendo mais um papo sobre esse assunto. É verdade. Sobre isso e vamos estar lá até o final. Vamos. Porque ninguém, quem bebe da água do pavilhão não sai mais, cara. É isso. O evento é uma coisa maravilhosa, velho. E a gente se pega muitas vezes reparando nas coisas, né? Por exemplo, eu fui agora num evento sábado, num show do Bruno Marrone com a minha esposa e com o meu sogro e minha sogra. E, cara, eu não parava de reparar no palco, na house, no equipamento, no backdrop, na cenografia que tava lá fora, né? Na iluminação, de como foi montado o negócio. Porra, quantas mesas tem aqui, quantas cadeiras, quantas pessoas. Que cabe aqui calcular tudo. Muito louco, mas cara. Muito louco. É isso, né? E a gente gostar, o que faz toda a diferença, né, cara? Faz, cara. Né? Enquanto a gente tem brilho nos olhos pra fazer as coisas, né, cara, a coisa dá certo. Eu, graças a Deus, tenho eu sou abençoado, cara. De verdade. Apesar de todas as dificuldades que eu tive na minha vida, eu sou cercado de pessoas boas, cara. A minha família foi o meu alicerce em tudo. Os meus amigos, cara. Assim, eu tenho poucos amigos, mas os amigos que eu tenho, se eu falar pro cara, eu preciso enterrar um corpo ali agora. O cara sai de casa não pergunta nem de quem é e nem onde, e vai comigo, entendeu? Então, cara, é isso que eu fico orgulhoso no auge dos meus 41 anos hoje, de ter construído a minha vida de uma forma limpa, de uma forma honesta, trabalhadora, resiliente e com poucos amigos, mas verdadeiros. É isso, mano. E você é um amigo novo, nóis. que já tá ficando velho. Já tô velho. Não, tá velho de amigo, já estamos ficando velho de amizade. Então, porque eu tô velho. Beleza, meu amigo, velho, eu adorei esse bate-papo aí. Eu acho que dava pra gente falar umas 3 horas. Dá pra ficar umas 4 horas aqui. Mas tá bom, né? O pessoal também não vai aguentar nós, gente. Gente, eu agradeço aí também a presença. Mano, obrigado pelo convite. Mano. Obrigado pelo bate-papo. E estamos prontos aí, cara, para todas as demandas de trabalho. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Stand Art, sobre o meu trabalho, entra lá no Instagram, entre em contato com a gente. Agências que acompanham o trabalho do Jason, que acompanham o trabalho aqui do ABCcom. A gente está de portas abertas para receber vocês lá, tomar um café, se conhecer melhor e abrir as portas aí para novas parcerias. Beleza? Agradeço de verdade. Muito bom, muito obrigado. É nóis, tamo mano. junto. É nóis, tamo junto. Gente, muito obrigado. Um episódio de ouro aqui com o Murilo. E até a próxima. Tchau, tchau.